Olá, meu nome é Fabiano e eu vou mostrar o nosso protótipo, o nosso calibrador semiautomático para esfigmomanômetros. Então, iniciando aqui, primeiramente vamos pegar aqui o nosso esfigmomanômetro, né? Esse aqui é um completo, ele vem dessa forma. Vou retirar aqui. Primeiramente fazemos uma inspeção visual nele. Vemos se as inscrições estão todas legíveis, se o ponteiro está no zero, se as proteções estão bem firmes, né? Se aqui está tudo certo. Verificamos a abraçadeira, se as inscrições dela estão todas ok. Então, só mostrando o nosso equipamento, ele possui uma alimentação com uma fonte chaveada de 12 volts para a bomba de ar e a válvula solenoide, e a alimentação do microcontrolador, que é diretamente no nosso notebook, uma alimentação de 5 volts. Vamos ligar ele aqui. Vou ligar o nosso equipamento. Ele vai fazer um teste aqui do display, né? E um teste da bomba de ar e da válvula solenoide. Ok, já iniciou. Vamos colocar agora o nosso tubo de testes no manômetro a ser verificado, né? Vou colocar ele aqui no suporte. Com isso já dá para a gente começar a preencher nosso laudo. Aqui é um laudo que eu criei, um modelo, né? Colocamos o nosso contratante, a identificação do nosso esfigmomanômetro, né? Marca, modelo e etc. Número de série, a data da calibração, as condições ambientais, no caso a temperatura e umidade relativa desse ambiente de calibração. No laudo também consta o padrão de calibração, que no nosso caso vai ser o nosso protótipo. Aqui diz os procedimentos, o qual ele segue, né? A norma do Inmetro. E aqui uma observação, dizendo que esses resultados desse certificado restritamente a esse aparelho. Então vamos iniciar aqui uma tabela com essa verificação qualitativa, né? Verificando a indicação de zero, as inscrições, a escala, dimensões da abraçadeira. E aqui vamos para o primeiro ensaio quantitativo, que é o ensaio de determinação do erro de indicação. Então já fizemos as conexões aqui do nosso instrumento. Vamos iniciar. Primeira etapa é a etapa crescente, né? Então vamos verificar de 40 mm de mercúrio até 200 mm de mercúrio, em intervalos de 40. Aqui a bomba de ar já pressurizou o sistema, né? Agora a solenoide está agindo para estabilizar em 40. Vamos aguardar um pouco. Aí nosso aparelho está marcando ali 40, 41.
E o nosso manômetro está 40, 41 também. Então, beleza. Vamos para a próxima medida, que é 80 milímetros de mercúrio. O nosso padrão ele está marcando 82, 83 e no manômetro está 82. Vamos para o próximo. O nosso padrão 119, 120 e nosso manômetro 120. Então, ok. Vamos para o próximo. 160. Aí estabilizou. Nosso padrão está ali 159, 160 e no manômetro 160. Ok, vamos para o próximo. Agora 200. Nosso padrão 199, 200 e o manômetro 200. Finalizada a etapa crescente, vamos para a etapa decrescente. Aqui no display ele marca com um C a etapa crescente. Agora vamos para o próximo, que é a etapa decrescente. Então ali em 200 marcou a mesma coisa. Vamos para o próximo, 160. Vão ser os mesmos pontos da fase crescente, porém agora caindo os valores, né? Decrescente. E vamos preencher nessa outra coluna aqui do nosso laudo. Nessa coluna marcamos o erro de indicação, no caso, o nosso padrão marcou 199 e o nosso manômetro 200. Então deu um ponto de erro, né? Vamos anotar aqui. Agora, na fase decrescente em 160, está certinho, marcou 160 cravado. Um erro de 0. Vamos para o próximo. 120. Nosso padrão 119, 120
Nosso manômetro 119. Então, marcamos aqui 119, deu um ponto de erro também. Vamos para o próximo. Agora 80 milímetros de mercúrio. Conforme a pressão vai ficando menor, ele demora um pouco mais para estabilizar, porque esse ar que está no sistema pneumático ali tem que ser jogado para o ambiente. Então, quanto menor a pressão ali, menor o fluxo, né? Ele demora mais para estabilizar na fase decrescente. Então tá aí, agora o nosso padrão tá ali 82, 83 e no manômetro 81. Deu um ponto de erro também. Vamos para o próximo. (40 milímetros de mercúrio). Aqui no nosso laudo já tem a informação de que o erro máximo é 3 milímetros de mercúrio. Então, se caso nessa coluna apresente mais que 3 milímetros de mercúrio, esse manômetro vai ser reprovado. Até o momento o nosso está ok, está apenas com o máximo de um ponto de erro, né? Aí, nosso padrão marcando 40, 41, mais para 40. E o nosso manômetro está ali em 40. Então tá ok. Nessa coluna deu 0 de erro, né? Então, com isso terminamos esse ensaio de determinação do erro de indicação. Vamos para o próximo ensaio, que é de determinação do escapamento de ar. Então vamos pular aqui. Aqui no display ele já informa para a gente conectar a braçadeira. Então nós vamos retirar o tubo de testes, né? E conectar nossa braçadeira. Eu coloco ela num corpo rígido. Nesse caso eu usei uma garrafa de vidro. Uma das vias da braçadeira vai na saída do equipamento e a outra via vai no manômetro. Aqui nossa braçadeira. Nosso sistema está fechado. Então vamos iniciar esse ensaio. Aqui ele consiste em inflar até o máximo, né, no nosso caso 220 milímetros de mercúrio. E esse sistema fechado terá que manter essa pressão por 5 minutos
e o aparelho vai estar aprovado se caso ele não diminui mais do que 20 pontos. No caso, ele vai ser aprovado se a leitura for maior ou igual a 200 milímetros de mercúrio. Vamos esperar estabilizar o sistema. Em 220, podemos iniciar o tempo aqui. Então ele vai contar até 5 minutos, né? Para a gente fazer a leitura do quanto ele vai marcar ao final desse tempo. Então estamos chegando aqui ao final dos 5 minutos, né? E podemos perceber que a nossa leitura aqui do padrão está em 217 milímetros de mercúrio. Então podemos anotar aqui no laudo. Ele perdeu apenas 3 milímetros de mercúrio. Então, como o mínimo seria 200, então ele foi aprovado nesse teste, nesse ensaio, né? Podemos ir para o próximo. Então aqui no display ele informa para a gente aguardar chegar ao zero. Isso quer dizer que a gente pode retirar a abraçadeira. E agora nós vamos para o próximo ensaio, que é o ensaio de histerese. O ensaio de histerese ele visa ver como está a situação do tubo aneroide. É um tubo interno que possui no manômetro e ele tem a função de se deformar de maneira que o ponteiro se mova. Então esse ensaio verifica se esse tubo ainda está em bom funcionamento, né, para que o manômetro faça a leitura correta. Então para isso nós vamos conectar novamente o nosso tubo de testes entre o nosso padrão e o manômetro. Com isso podemos iniciar. Então nós vamos fazer uma leitura na fase crescente novamente e depois verificar a fase decrescente nos mesmos pontos do primeiro ensaio. E aqui no display ele mostra que é o ensaio de histerese crescente. Fazemos a nossa primeira leitura. O nosso padrão está indicando 41 e no nosso manômetro está 39. Vamos para o próximo. O nosso padrão marcou 82. O nosso manômetro está em 80. Vamos para o próximo. E o nosso padrão está em 119.
O nosso manômetro está 118. Para o próximo. O nosso padrão 158 e o nosso manômetro também 158. Vamos para o próximo. Nosso padrão 199 e o manômetro também. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos manter a pressão do manômetro, prendendo aqui com esse grampo, né? Vamos isolar a pressão entre o manômetro e o nosso padrão. Então aqui no display ele aparece para estrangular, né, no ponto A, deixando a pressão apenas no manômetro, e nós vamos desconectar a pressão do nosso padrão. Então agora nós temos pressão no manômetro, a pressão máxima. Ele vai ter que ficar por 5 minutos, o tempo já está contando ali, e o nosso padrão está em 0. Chegando aqui ao final dos 5 minutos, nós ainda mantemos a pressão aqui do nosso manômetro ao máximo, né? Então vamos reconectar o tubo de testes aqui no nosso padrão, mantendo o estrangulamento. Vamos para o próximo passo. Agora nós vamos reequilibrar o sistema. Então o nosso padrão está atingindo o máximo, né? Nós vamos estabilizar novamente, vou retirar o estrangulamento. Então está aí, estabilizou o sistema. O nosso padrão está em 200 e o nosso manômetro também. Então vamos anotar aqui. 199, 200. Ok. Vamos para o próximo. E nosso padrão em 160, nosso manômetro também. Está estabilizando ainda. E o nosso padrão 159. Nosso manômetro também. 159. Vamos para o próximo.
Aí nosso padrão ali 119, 120. Nosso manômetro 119. Vamos para o próximo. E o nosso padrão 82, nosso manômetro 80. E vamos para o próximo. E já podemos ir preenchendo essa última coluna, que vai mostrar a diferença, né, entre a fase crescente e a fase decrescente. Esperar estabilizar ali no 40, como eu já tinha dito anteriormente, né? Quando a pressão é mais baixa, ele demora um pouco mais para estabilizar. Nesse ensaio de esterese, nós vamos comparar a fase crescente com a decrescente após os 5 minutos de estrangulamento do tubo. E o nosso manômetro vai ser aprovado caso a diferença seja menor ou igual a 4 milímetros de mercúrio. Aqui o nosso padrão marcando 41 e o nosso manômetro 39. Ok. Com isso, finalizamos o nosso procedimento de calibração. Vamos pressionar novamente o botão e aqui no display indica o fim da calibração. Com isso, podemos finalizar o nosso laudo. Já preenchemos todas as colunas, né? Durante a calibração, podemos salvá-lo. E ao final, o operador já pode gerar um PDF, né? Ou imprimir ali no própria planilha mesmo. Então geramos o PDF aqui, vamos ver como que ficou. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso laudo pronto, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Então o nosso laudo ficou assim, com as informações aqui de cliente, informações do manômetro, padrão utilizado. Nessa coluna seria o termohigrômetro, né? O qual vai pegar a informação de temperatura e umidade relativa do ar. Como eu não tenho, eu utilizei o site Climatempo.
E aqui estão os resultados da calibração. Tudo aquilo que a gente preencheu durante a calibração, né? O ensaio de análise qualitativa, né? E as análises quantitativas que nós fizemos. Ensaio de medição de erro, que poderia ter um erro máximo de 3 milímetros de mercúrio. Aqui nós podemos verificar que nenhum deles passou. O ensaio de determinação de escapamento de ar teria que ter uma leitura maior que 200. Ele leu 217, então só abaixou 3 pontos. E o ensaio de esterese, que poderia ter uma diferença menor ou igual a 4 milímetros de mercúrio. Verificando aqui na coluna de erro, nenhum deles ultrapassou essa marca. E com isso nós finalizamos a calibração.